você tá esperando? Eu não me queixo. Valeu a pena esperar pela funcionária mais linda das lojas União S.A. Agora me conta, vai, como é que foi teu primeiro dia no trabalho hoje? Seu, é nosso ônibus. Vem, é nosso ônibus. Tá vazio. Bom, agora eles entram no ônibus, se acomodam. O Disseu está louco pra puxar um papo. A Elvira está quieta, meio triste. Por quê? Porque... Já sei. Está triste com o irmão. Que irmão é esse? Eu nem sabia que ela tinha irmão. Mas vai ficar sabendo. Pau na máquina. Eu estou querendo puxar conversa, mas parece que você não quer papo. Tá triste, é? Tô pensando no Sérgio. Sabe que justamente ontem, na véspera do meu primeiro dia de trabalho, eu recebo uma carta dele. Não conseguiu nada ainda. Tá sem trabalho e só pensa naquele violão. Gracinha, a mulher dele, nunca trabalhou e vive reclamando da vida. Mas o que você pode fazer, filha? Tá precisando de um aperto. Irmã mais velha é pra essas coisas. Eu vou escrever uma carta pra ele hoje mesmo. Mas o que eu quero saber é o que você achou do clima lá da loja. Quero saber como se sentiu trabalhando numa loja de bacanas. Conta tudinho, vai. Um dia só é pouco. Ainda é cedo pra eu contar do jeito que eu gosto. Tentando adivinhar o que ainda não aparece. Ainda é cedo. Conta, Elvira. Por que parou? Parou por quê? Porque eu tive uma ideia. Ela vai ou não contar o dia dela? Vai, mas de um jeito diferente. Um jeito todo dela, que gosta de novidades. Querem ver? Tudo bem, vou contar como foi meu dia hoje. Despertador, banho, uniforme, espelho, café, porta, chave. Rua, ponto, ônibus, sono, descida. Loja, chefe. Escada, meias, sessão. Apresentação, colegas. Moças. Tabelas, cliente. Fila, bandejão, fome. Cadeira, comida, café, banheiro. Calor, meias. Cliente. Relógio de ponto do ônibus, rapaz curioso. Pronto, foi assim que foi meu dia. Que jeito mais esquisito de contar uma história. Você achou? Por quê? Não sei, ela só ficou falando palavras soltas, só falou o nome das coisas. Ficou parecendo um telegrama. Você tem razão. Ela só falou o nome das coisas. Só usou substantivos, né, Machado? Pois é, ela não deu nenhuma qualidade pro que aconteceu, nenhuma opinião. A não ser quando chamou Dirceu de rapaz curioso. Curioso não é substantivo, é, Machado? Não, curioso é um adjetivo. Você sabe o que é um adjetivo? Você se lembra que no início da teleaula eu pedi para as pessoas responderem o que achavam do transporte coletivo? E pedi para elas responderem usando uma palavra só. Vamos rever isso? Tá bom. Regular. Difícil. Péssimo. Um fracasso. Ineficiente. Ruim. É ótimo. Na teleaula passada, nós vimos uma classe de palavras, o substantivo. Transporte é substantivo. Aí eu pedi para as pessoas me darem características, estados, qualidades do substantivo transporte. A primeira eu mesmo dei, coletivo. Aí elas me responderam com adjetivos. Adjetivo é a palavra que serve para qualificar o substantivo com o qual ela se relaciona. O adjetivo vai tão junto, tão próximo da palavra, que chega mesmo a variar, a se modificar com ela. Quer ver? Por favor, com licença. O que você faz? Sou vendedora. Vendedor é substantivo. Você tá com cara de quem tá cansado, hein? Você trabalhou muito hoje? Trabalhei bastante, tô muito cansada. Então posso dizer, a vendedora está cansada. E você, o que você faz? Eu sou vendedor também. Também trabalhou muito hoje? Muito, tô muito cansado também. Então eu posso dizer, o vendedor está cansado. Está vendo? Se eu mudar o gênero do substantivo, o adjetivo acompanha. Se eu mudar o número, o adjetivo também acompanha. Fica, os vendedores estão cansados. Agora, se eu substituir o substantivo vendedores pelo pronome eles, fica, eles estão cansados. Se você, telealuno, está curioso, e se você, telealuna, está curiosa, vamos continuar a nossa história. Tudo bem. Eu já entendi que o adjetivo é um tipo de palavra que modifica outros tipos de palavras, como o substantivo e o pronome. Agora, Machado e Alencar, que tal vocês mostrarem que merecem um adjetivo de criativos?
Que tal reescrever o que a Elvira falou de um jeito mais normal? Você quer dizer usando adjetivos? É pra já. Vamos começar de quando o Dirceu falou. Conta, Elvira. Conta, Elvira. Ai, tudo bem. Vou contar como foi meu dia. Logo cedo, o meu velho despertador, com aquele barulho estridente, me fez levantar da cama. Aí rapidamente tomei meu banho e coloquei o uniforme da loja. Me senti tão estranho com aquela roupa. Perdi um tempão na frente do espelho para me acostumar e achar que o uniforme era bonito. O cafezinho preto foi coado e tomado numa velocidade. Saí sem fazer barulho, fechando a porta cuidadosamente para não acordar ninguém. Saí sem fazer barulho, fechando a porta cuidadosamente para não acordar ninguém. Ah, assim eu gosto mais. Mas tem uma palavrinha aí que me pega. Uniforme. A Elvira disse que o uniforme era bonito. Outro dia, o pintor que está pintando a minha casa falou: eu vou fazer uma pintura bem bonita, bem uniforme. Então, como é que ficamos? Uniforme é substantivo ou adjetivo? Ó, essa dúvida eu resolvo já já. Aqui, no dicionário. Uniforme. Adjetivo. 1. Que só tem uma forma. 2. Que não varia. SM, que quer dizer masculino. 3. Vestimenta padronizada de uso regulamentar para determinada categoria de indivíduos. A palavra uniforme pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo. Deixa eu ver se alguém aqui concorda comigo. Oi. Oi. Com licença. Você acha que a pintura desse carro aqui atrás está bem feita? Tá bem feita. Eu posso usar o adjetivo uniforme para me referir a essa pintura? Acho que sim, tá bem uniforme. É isso aí. Agora nós vamos ver outro sentido da palavra uniforme. Oi, por favor, qual é o nome dessa roupa que você está usando? É uniforme. Se uniforme é o nome da roupa, então a palavra uniforme é um substantivo, certo? Perfeito. É isso aí. As palavras mudam de sentido muito mais vezes do que a gente imagina. Se você puxar pela memória, vai se lembrar de várias outras palavras que foram usadas na teleaula de hoje. Puxa, Machado, escrever tem um monte de truquezinhos, né? Quanta palavra com vários sentidos a gente usa sem perceber. Você acabou de usar uma. E acho que foi sem perceber. Mas eu percebi. Foi a palavra puxa. Dá uma olhadinha aqui, Lígia. Elvira vê o ônibus e puxa Dirceu pela mão. Eu estou querendo puxar inversa, mas parece que você não quer papo. Tá triste? Se você olhar no dicionário, vai ver que o verbo puxar tem muitos significados. Só para ter uma ideia, o chuveiro elétrico puxa mais energia que a geladeira. Uma cervejinha puxa um bom papo. O filho puxou mais ao pai do que a mãe. A bebedeira puxou o desemprego e falência do infeliz. No meio da briga, ele puxou um revólver. E depois disso tudo, Machado e Alencar, o que vai acontecer com a Elvira? O serviço vai ser puxado? Isso você só vai saber na próxima teleaula. Tá certo. Hoje já puxamos demais pela cabeça. Comprova isso na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos que existem várias maneiras de se contar alguma coisa. Podemos contar usando só substantivos. Aprendemos o nome de um outro tipo de palavra. A palavra que serve para modificar substantivos e pronomes é o adjetivo. Vimos também que uma palavra pode ser um substantivo ou adjetivo, dependendo do sentido. E terminamos dando uma olhada nos sentidos do verbo puxar.
Nós usamos nossas palavras para comunicar as emoções, ideias e pensamentos. Quanto mais a gente conhece as palavras e a maneira de usá-las, a gente se comunica melhor, podendo até criar um jeito próprio de falar, como fez a Elvira. Que tal você tentar? Leia seu livro, faça os exercícios e até a próxima. Coloque cultura na sua cabeça. Educação onde você estiver. Cultura como todos precisam. TV Cultura Educação. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Está assim determinado que a contratante receberá da contratada 2/5 da produção combinada, 20 dias depois da assinatura deste contrato. Cidinha! Cida, sabe que eu não levo jeito pra essas coisas de contrato, né? Eu sei, mas você é minha sócia. Eu não posso decidir isso aqui sozinho. Vai, fica comigo, só um pouquinho. Depois você volta pro seu maravilhoso mundo da criação. Tá bom, vou fazer um esforço. Você acha que a gente consegue entregar 2/5 da produção combinada? Cida, mas eu não sei nem o que são 2/5. Você sabe que essa história de número não é comigo, ainda mais fração. Fração foi a mesma coisa do outro mundo, amiguinha, não dá. Você tá fantasiando de novo. Olha, hoje eu faço questão de te provar que esse é um assunto muito mais fácil do que você imagina. Topa? Lógico que eu topo. Você vai saber o que são 2/5 já já. Pega aquela fita que sobrou da última encomenda que a gente fez. Onde foi que eu pus mesmo? Não sei se... Acho que eu sei, peraí. Tá. Deve estar aqui nos retalhos. Oi, você já percebeu qual o assunto dessa teleaula, né? Então, anote aí. Hoje nós vamos falar sobre frações e números decimais. Você e a Cidinha vão ver como essa parte da matemática é muito mais fácil do que se imagina. E também muito útil no nosso dia a dia. O que eu faço agora? Agora você vai poder mostrar toda a sua habilidade. Pegue 1 metro dessa fita e corte em 5 partes iguais. Cortar comigo mesmo. Licença. Pronto. 5 partes iguaizinhas. Muito bem. Como você dividiu o pedaço de fita em 5 partes iguais, isso quer dizer que cada parte é 1/5 desse metro de fita. Portanto, 2 pedaços são 2/5. Muito bem. Eu aposto que você consegue imaginar outros exemplos. Vamos imaginar um bolo. Muito bem. Se a gente dividir esse bolo em 5 partes iguais e separarmos 2 partes, temos então 2/5 do bolo. Boa ideia. Mas o que você está inventando agora, hein? Eu não estou inventando nada, só estou querendo mostrar para você que
que eu entendi o que são 2/5. Muito bem. Olha só, eu desenhei um círculo, tá? Dividi em 5 partes iguais. 2 partes deste círculo são 2/5, certo? Muito bem. Vejo que você entendeu o número 2/5. Número. Cida, mas você não disse que era uma fração? E agora? Será que a fração 2/5 é um número? Ou melhor, será que qualquer fração é um número? Bom, normalmente nós entendemos fração como uma parte de um todo, como no exemplo do bolo, não é mesmo? Mas fração como número? O que você acha? Fração 2/5. Deve ser, né? É claro que é um número. É um número. 2 dividido por 5 vai dar um número. Tem gente que está realmente afiada. Afinal, a fração 2/5 é mesmo um número. Toda fração é um número. É só a gente trocar o bolo do nosso exemplo por uma unidade qualquer, como metro. Agora, se 2/5 é um número, que posição ele ocuparia na fita métrica? A gente precisa perceber que a fração 2/5 é o resultado da divisão de 2 por 5. E como no nosso caso a unidade é um metro, eu usei um sarrafo de 2 metros e dividi em 5 partes iguais. Percebeu? É isso mesmo. O tamanho de cada um desses pedaços é de 2 metros dividido por 5, ou 2/5. E para a gente achar este número no metro, é só medir. Então, o 2/5 deu exatamente em cima do 40 centímetros, ou 0,4 do metro. Por que será, hein? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. A gente sabe que 2/5 é um número e que o seu valor é o resultado da divisão de 2 por 5. Ora, então é isso. É só fazer a divisão. 2 não dá por 5. Bom, então põe um 0 aqui. E 0, aqui. Muito bem, agora sim. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então é isso. 2/5 ou 2 dividido por 5 é igual a 0,4. 2 dividido por 5 igual a 0,4. Confere. Amiga, quer dizer então que toda fração pode ser transformada num número com vírgula? Nossa, para quem diz que não gosta de matemática, está se saindo bem demais. É verdade. As frações podem ser transformadas em números decimais. É só você dividir o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo. Mas então para que complicar? Por que usar frações se a gente pode usar os números decimais? Eis aí uma boa pergunta. Por que usar frações se podemos usar números decimais? O que você acha? Bom, para responder esta pergunta, precisamos fazer uma conta. Vamos transformar a fração 2/3 em um número decimal. 2 dividido por 3. Olha só que interessante. 0,666. A divisão não acaba nunca. Esses números que possuem algarismos que se repetem infinitamente são chamados dízimas periódicas. E é por isso que usamos as frações. Você consegue imaginar como deve ser difícil fazer uma conta usando uma dízima? Essa dízima é realmente muito incômoda na hora de fazer contas. É por isso que a gente deve saber como calcular usando as frações. Conta com frações? Calma, fica tranquila. A primeira coisa importante a fazer é recordar uma propriedade das frações.
Uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador pelo mesmo número. Vamos conferir essa propriedade na prática. Eu acabei de dividir um sarrafo de 2 metros em 15 partes iguais. Ou seja, cada um desses pedacinhos vale 2 quinzeavos. Então nós temos aqui 2 sarrafos de 2 metros. Um dividido em 15 partes iguais e outro em 5 partes iguais. Um pedaço de 2 quintos é igual a 1, 2, 3 pedaços de 2 quinzeavos. Ou 2 mais 2 mais 2 sobre 15 é igual a 6 quinzeavos. Ou seja, 2 quintos igual a 6 quinzeavos. Vamos colocar o número de cima e o de baixo por 3. Veja, 6 quinzeavos. Agora o contrário. Se eu dividir o numerador e o denominador de 6 quinzeavos por 3, o que acontece? Tá na cara que vai dar 2 quintos. 2 quintos é igual a 6 quinzeavos. A propriedade eu já entendi, tá certo, né, amiga? Tá, agora eu queria, assim, um exemplo mais prático. Um exemplo mais prático? Deixa eu ver. Já sei. Pensa na seguinte situação. A situação é essa. Eu gasto 1/6 do meu salário com passagens de ônibus e gasto 2 quintos com a alimentação. Eu queria saber, em fração, quanto eu estou gastando do meu salário em transportes e alimentação. Soma de 2 frações. E agora, como enfrentar essa situação? É muito simples. A primeira coisa a fazer numa soma de frações é igualar os seus denominadores, que são os números que estão embaixo. Nesse caso, o 6 e o 5. Como fazer isso? É só aplicar aquela propriedade das frações. Vamos multiplicar 1/6 por 5, denominador e numerador. Resultado, 5 trintaavos. Agora é a vez do 2 quintos. Para ficar com o mesmo denominador, ficar em cima e embaixo por 6, ou seja, 12 trintaavos. Quer dizer que 1/6 mais 2 quintos é igual a 5 trintaavos mais 12 trintaavos, que é igual a... Agora ficou fácil, viu? 17 trintaavos. É isso que aquele operário gasta do salário dele com transporte e alimentação. Certo. E 17 trintaavos é mais ou é menos que a metade do salário? Bom, pensa comigo. A metade de 30 é 15. Então, 15 trintaavos seria a metade. Certo. Mas como é 17 trintaavos, então é um pouquinho mais da metade. Certo, adorei. Vamos imaginar outro exemplo? Vamos ver se a gente encontra algum exemplo prático aqui nessa casa lotérica. Oi, você joga sempre na Loteria Federal? Sempre jogo na loteria. Às vezes. Sempre eu jogo. Quantas frações você costuma comprar? 5, 6, 5. E se o bilhete for premiado, qual a fração que você tem direito? Aqui, nesse daqui, 250 mil, eu vou ganhar 50 mil reais. 50 mil reais, que equivale à fração do bilhete total. E atenção, nós estamos aqui com um felizardo que acabou de ser premiado, só que ele está com uma dúvida bem prática. Ele comprou 7 frações do bilhete. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vinte-avos do bilhete que foi premiado. Mas ele comprou com mais 2 amigos. E aí, como é que fica o prêmio? Pois é, o prêmio vai se dividir em 3, mas agora eu quero saber qual é a fração que eu tenho direito. E agora, como descobrir a que fração do prêmio esse cidadão tem direito? Será que você consegue decidir? É claro que sim. Basta fazer uma multiplicação de frações. E para fazer uma multiplicação, é só seguir a regra. Regra da multiplicação de frações. Para multiplicar frações, multiplique os numeradores e os denominadores. Vamos ver o exemplo prático do nosso felizardo que ganhou na loteria.
7 pedaços do bilhete premiado dão direito a 7/20 do prêmio. Só que ele vai ter que dividir o ganho com 2 amigos, ou seja, ele vai ficar com 1/3 dos 7/20. Então é só fazer 7/20 vezes 1/3, conforme a regra. Multiplicar os números de cima, 7 vezes 1, 7. E os de baixo, 20 vezes 3 é igual a 60. 7/60 do prêmio? Então ele não é tão felizável assim, vai. Querido, isso é só um exemplo. O importante é o seguinte, você entendeu? Tudinho. Vimos que uma fração é um número. E mais, vimos que ela pode ser transformada em um número decimal. Recordamos que uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. A propriedade das frações muito útil na hora de fazer cálculos. Para somar frações, por exemplo, vimos que é preciso antes igualar os denominadores, os números de baixo. Por último, verificamos que multiplicação de frações deve ser feita multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador. 2/5 da produção combinada, 20 dias depois da assinatura deste contrato. Cidinha, presta atenção. Desculpe, ela tem razão. Para aprender, a gente tem que prestar atenção. É por isso que agora você deve ler seu livro de matemática bem atento. Aí você vai entender tudinho.